Olá pessoal, meu nome é Wagner Martins, eu trabalho na empresa BCEnd e dando continuidade ao nosso propósito de trazer para vocês conteúdo sobre correntes parasitas, hoje vamos falar um pouco sobre padrões de referência. Para que serve um padrão de referência? Qual é a sua função no ensaio de correntes parasitas? A primeira coisa que precisamos definir é qual é o objeto da nossa inspeção, o que nós vamos inspecionar e o que a gente espera encontrar nessa inspeção. Então, o objeto da sua inspeção será detecção de trincas superficiais, você vai fazer medição de condutividade, você vai verificar a eficiência de um tratamento térmico em peças de alumínio, você vai medir a espessura de revestimento, você vai inspecionar o feixe tubular de um trocador de calor, você vai verificar a existência de fase deletéria em aços duplex, você vai fazer inspeção de um furo ou de um parafuso. Então, o que você vai fazer e o que você espera encontrar na sua inspeção? Praticamente tudo em correntes parasitas é feito por comparação. Então você precisa fazer um ajuste no seu aparelho de forma a obter a melhor configuração para que você tenha sinais reconhecíveis a partir de um defeito ou de um conjunto de defeitos. Aí entram os padrões de referência. Basicamente, são objetos confeccionados a partir do mesmo material da peça a ser ensaiada, além de outras variáveis que você deve levar em conta, como geometria, diâmetro, espessura. Esse conjunto deve guardar o máximo de semelhança possível com o objeto a ser inspecionado. Caso você não disponha de um espécime do mesmo material da sua peça, você tem como alternativa procurar um outro material, desde que ele tenha a mesma condutividade elétrica e permeabilidade magnética da peça que você vai inspecionar. Basicamente, o que nós vamos fazer é inserir nesse padrão os defeitos que você espera identificar na sua peça. Quanto mais você conseguir, em termos de semelhança do seu padrão de referência com a peça a ser inspecionada, melhor. Porque assim, quando você estiver inspecionando e aparecer um sinal na tela do seu aparelho, muito provavelmente, por semelhança com o seu padrão de referência, você saberá interpretar com precisão a que se refere aquele sinal que você está vendo. A gente sabe que é muito difícil você ter um padrão com defeitos naturais inseridos nele, como trinca ou corrosão, por exemplo. Então, a melhor forma de se conseguir isso na prática, na vida real, é simulando os defeitos através de processos como eletroerosão ou usinagem a laser, que são as técnicas que normalmente nos dão os melhores resultados. Aqui nós temos um padrão, é um padrão de alumínio, destinado a você fazer os ajustes para a detecção de trincas superficiais. Aqui nós temos 3 trincas inseridas nesse padrão. Cada trinca essa aqui tem 0,2 milímetros de profundidade, 0,5 milímetros e 1 milímetro de profundidade. Aqui um padrão, também destinado à detecção de trincas, também com 3 trincas inseridas nele, 0,2, 0,5 milímetros e 1 milímetro. Aqui um padrão semelhante a esse último, só que aqui nós já temos profundidade de meio milímetro, 1 milímetro e 2 milímetros. Nesse padrão nós temos aqui 4 lâminas, Essas lâminas estão aqui para simular pintura ou algum outro tipo de revestimento que você tenha na sua peça. Se a sua peça tiver revestimento, essa condição
tem que ser levada em consideração durante o seu ajuste. Como são 4 lâminas, então aqui eu posso simular uma camada de revestimento de até 2 milímetros. Né? Então, quando você encostar a sua sonda aqui, né, ela estará a 2 milímetros de distância da sua peça. Né? Essa distância da sonda até a peça, que a gente chama de lift-off, tem uma função assim, extraordinariamente grande nos resultados. Né? Então, essa condição deve ser levada em consideração quando você estiver fazendo o seu processo de ajuste. Aqui nós temos um padrão tubular, que a gente usa para fazer os ajustes quando você vai fazer inspeção de feixes tubulares de trocadores de calor ou de caldeiras. Mais ou menos aqui nessa região, né, nós temos um rasgo interno em todo o perímetro. Aqui um furo passante, um furo com 80% de perda de espessura, 60%, 40%. Aqui são 4 furos de 20%, todos furos com fundo plano. Aqui temos um rasgo externo. E particularmente esse padrão tem aqui também simulado, tem algumas ranhuras, simulando trincas, né? No sentido circunferencial e mais 2 aqui no sentido longitudinal. Como nós já dissemos antes, que é muito importante que nesse processo de ajuste você guarde o máximo de semelhança possível, né, com o objeto que você vai inspecionar. Quando nós estamos fazendo inspeção em feixes de trocador de calor, normalmente eles não são feitos de aço carbono. Né? Esse padrão aqui, por exemplo, que eu estou usando, é um padrão de aço inox 316, austenítico. E você encontra muito aí tubos de cobre, de latão, de titânio, de outros materiais. E dentro do trocador de calor, para que esse tubo, né, não dê um embarrigamento, e para que ele fique bem firme, bem sustentado lá dentro, existem alguns suportes, né, internamente, que normalmente são feitos de aço carbono. Então, quando você iniciar a sua inspeção, você for puxar na sonda, quando a sonda passar por aqui, ela vai gerar um sinal na tela do aparelho. Né? A gente sabe que não é um sinal característico de defeito, é um sinal que vai ser gerado pela presença do suporte de aço carbono. Então, por não ser característico de um defeito, é um sinal que não nos interessa ficar vendo na tela do equipamento repetidas vezes. Então, através de um processo chamado mixagem, a gente consegue eliminar esse sinal. Aqui nós temos um outro padrão, também de alumínio 7075 T6. Aqui na parte de baixo temos alguns furos, simulando perdas de espessuras de 75%, 50%, 25% e 12,5%. Assim, quando você passar a sua sonda, né, por aqui, você vai fazer os seus ajustes de forma a ter sinais bem reconhecíveis, né, para cada furo desse, para cada perda de espessura que ele corresponde. Então, basicamente, quando nós falamos em fazer os ajustes para gerar sinais reconhecíveis, né, é um sinal desse. Esse é um sinal característico de trinca. Aqui nós estamos sob a trinca de 1 milímetro. Né, a trinca de meio milímetro, a trinca com 0,2. Então, quando você estiver fazendo a sua inspeção no campo, e a sua peça apresentar alguma trinca, muito provavelmente você encontrará um sinal bem semelhante a esse aqui. Então essa aqui é a função, né? Tornar reconhecíveis, né, através do seu padrão de referência, os sinais que você espera encontrar no campo, caso a sua peça tenha alguma trinca.
Obviamente, se você estiver fazendo a inspeção, né, e encontrar durante a sua inspeção um sinal muito diferente desse, se você encontrou esse sinal, é porque algo está gerando esse sinal, né? Então, esse sinal, se for muito diferente desse, é algo que merece ser investigado, né? Ou por algum ensaio complementar, né? Ou alguma outra técnica. Certo? Voltando aqui nesse bloco, só para falar um pouco, né, de alguma das vantagens do ensaio de correntes parasitas, no ensaio de correntes parasitas não é necessário que você tenha um contato íntimo da sua peça com a sonda, né? Por isso é possível você fazer a inspeção sob camadas de revestimento, o que não acontece, por exemplo, nos ensaios de líquido penetrantes ou partículas magnéticas. Nesses ensaios é absolutamente necessário, é fundamental que você retire todo o seu revestimento, né? Então essa aí já é uma das vantagens que a gente tem do ensaio de correntes parasitas sobre os ensaios de líquido penetrante e partículas magnéticas, né? Além também da sua alta, extraordinária sensibilidade na detecção desses defeitos, né? Você vê aqui que um defeito muito pequeno, né, com 0,2 milímetros de profundidade, né, você tem um sinal bem reconhecido na tela, né, bem característico, né, o que você já poderia não ter se você dependesse só da sua acuidade visual. Então, pessoal, né, de uma forma assim bem resumida, basicamente é esse recado que nós queríamos trazer para vocês hoje sobre padrões de referência. Muito obrigado a todos e até a próxima.